Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 5 de julho, cuja leitura do dia em Mateus 7 e também em 2º livro dos Reis, capítulos 18 a 20. Pega a sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo. Nós vamos ver alguns textos importantes nessa nossa reflexão sobre a idolatria da caminhada cristã. E vamos ler a partir de 2º livro dos Reis, capítulo 18, versos 1 a 6, e nos diz assim: a santa e poderosa palavra de Deus. E sucedeu que, no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Eles chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Você sabia que nós podemos transformar a nossa caminhada de fé, nossa caminhada cristã, num ídolo? Ou se não a caminhada em si, mas elementos que estão atrelados a ela, num ídolo? Exemplos bíblicos que eu quero compartilhar com você para nós meditarmos, para ilustrar isso que eu estou comentando contigo, que o Senhor foi me lembrando nessa terça, é de que eles podem nos revelar algo muito importante a respeito. Mas primeiro, vamos começar olhando para o nosso contexto. Nos versos 1 a 3, nós vemos aqui que Ezequias sucedeu o reinado de Judá, assumiu, na sucessão do reinado de Judá, com práticas opostas à do seu pai Acás. Dos versos 1 a 3 nos dizem isso, que ele começou a reinar, e ele com o filho de Acás, de Judá, fala da idade dele, nome da mãe, nome do avô. E no verso 3 diz que fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Quem é o pai dele? Acás. Lembra de Acás, aquele que eu comentei na reflexão anterior? Não o rei do reino das tribos do norte, do reino do norte, que era Oséias na época da dispersão, mas aquele que no capítulo anterior, 16, ele reinava no sul, e o texto diz claramente, verso 1 do capítulo 16: no ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Não sei porquê, mas
nesse momento, o Senhor traz à minha memória a situação de Deus distinguir muito bem, e Ezequiel 18 ilustra isso perfeitamente, de Deus ele lidar com quem vive na prática do pecado de uma forma e os seus descendentes de outra forma, e o contrário também, aquele que não vive na prática do pecado, mas honra o Senhor naquilo que faz, na sua prática de vida, mas a sua descendência não. Deus faz muito bem essa distinção. E isso está registrado aqui de rei a rei, e nós vamos vendo isso, que às vezes o avô, o pai, o neto, o filho, né, fizeram o que era mal. E às vezes tem essas variações. Um faz bem, o outro mal. Dois fazem mal e outro bem. Né? Tem essas variações. Aí continua dizendo: porque andou no caminho dos reis de Israel e até seu filho fez passar pelo fogo. Não era esse filho, senão esse filho não assumiria o reinado. Outro filho. Fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então, quando ele assume o reinado, Ezequias, ele faz diferente do seu pai, ok? Estou te ambientando aqui ao contexto, tá? Do que está acontecendo. Dos versos 9 a 12, aqui do capítulo 18, capítulo inicial, nos mostra que durante o seu reinado ele testemunhou a dispersão das tribos do norte. Não foi no reinado do seu pai, mas foi no reinado dele, enquanto Oséias reinava no reino do norte. Diz assim o texto sagrado: e sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, ele estava reinando, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano de Oséias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Síria transportou Israel para a Síria e os fez levar Hala, Rabor, junto ao rio de Gozã, e as cidades dos Medos. Lembra? Dispersos entre as cidades. E depois pegou de cada cidade para colocar em Samaria. Não sabiam adorar o Deus da terra. Leões, mataram vários. E aí chama de volta um dos sacerdotes para ensinar como adorassem, mas adoravam de forma mista, temendo ao Senhor, mas mantendo as suas práticas, os seus costumes das suas nações. Uma falsa conversão, uma igreja misturada com o mundo. Tá? Verso 12: porquanto não obedeceram a voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. E é interessante esse detalhe aqui, né? Nem o ouviram, nem o fizeram. Não quiseram nem ouvir, tomar conhecimento, e não quiseram nem praticar. Parênteses aqui. Parece ou não parece a igreja dos nossos dias? Fecha parênteses. Então, durante o reinado de Ezequias, filho de Acás, foi que a Síria dispersou o reino do norte. Tá? Foi nesse contexto aqui. Nos versos 5 a 6 do capítulo 18,
nós vemos o seguinte, que a sua vida glorificava a Deus. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Uma vida que glorificava a Deus. Não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, do reino do sul, nem depois dele, nem antes. No reino dividido dos reis de Judá, ninguém foi como ele. Sua vida glorificava a Deus. Até então. Tem umas coisas que eu quero comentar já já. Como resposta, o Senhor era com ele, versos 7 e 8. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Isso aqui foi uma resposta, sabe, de Deus a alguém que queria viver para a sua glória. Deus se agrada quem procura viver para a sua glória. Mas tem um detalhe aqui na parte B do verso 7, que diz que ele se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Quando nós olhamos para o contexto, Ezequias não aceitou a servidão ao rei da Síria, diferente do seu pai, Acais. Por quê? No capítulo 16, dos versos 7 a 16, comentei na reflexão anterior, Acais estabeleceu uma aliança com a Síria, corrompeu valores espirituais, que ele pegou o tesouro da casa do Senhor e toma aí, o rei, toma aí, pô, me ajuda, né? Adotou o padrão pagão para o altar, mudou o altar, manteve as aparências, deixou o altar aqui de lado, né? Se auto-enganou. Nós vimos isso. Um outro contexto importante que eu quero só comentar é de que, por mais que nesse primeiro momento ele se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu como seu pai, o texto nos mostra que posteriormente, no 14º ano, Senaqueribe, rei da Síria, agora Senaqueribe, ele subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. E ali tem a questão do cerco e de tapar suprimento. E aí tem os seus enviados, né? Tartã, Rabsares, Rabsaque. E aí, no primeiro momento, olha o que acontece. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Contra o primeiro rei, Salmaneser, ele, não vou não, que é isso? Igual meu pai, chega, não vai ter essa não. Rompeu o laço, vamos dizer assim. No 4º ano do rei Ezequias, foi que Salmaneser subiu contra Samaria e a cercou, tá? E ele já tinha rompido, certamente não foi no 4º ano, foi logo mais no início do seu reinado. Então, no mínimo aí, mais de 10 anos entre o rompimento com a Síria, do jugo da Síria, e quando ele puxa, rei, não devia ter largado de mão a Síria, não, vou fazer aliança com a Síria. E aí ele também pega tesouros
da casa do Senhor. Está escrito na Bíblia, né? Não posso passar pano em Ezequias, não, tá? E aí, o Rabseque, né? Um dos enviados da Síria, né? Você está confiando em quem? No Egito, naquele bordão de cana quebrada, ou em Deus? Poxa, logo em Deus, você não desfez aí os altos que o pessoal adorava, dizendo que adorava a Deus, ao Senhor? Você não desfez? Ué, então como é que você está confiando nele? Aí um dos servos ali dele, isso aqui, puxa, fala em siríaco, não fala no nosso idioma não fala em judaico não, senão o povo vai ouvir, vai desmotivar o povo. Aí que isso aqui foi e falou mesmo em judaico, Ezequias está enganando vocês. E não deixa ele tentar enganar vocês também, dizendo para vocês confiarem no Senhor, não. Vocês vão morrer, vão dar ouvidos a Ezequias? Olha lá, hein? Deus não vai livrar vocês, não. Puxa, conseguiram livrar Samaria? Não. Como é que então o Senhor, se os deuses não conseguiram livrar a Samaria, livrar as suas terras, Samaria não foi livre da minha mão, como é que o Senhor vai livrar Jerusalém? Né? E aí no verso 19, a oração dele, no primeiro momento, na primeira reação, ele rasga suas vestes, se cobre de saco e aí vai orar. Mais à frente, depois que Deus traz a resposta por meio de Isaías, Deus chamando a responsabilidade, né, da briga para ele, Deus diz que, olha, eu vou colocar nele um espírito, no rei da Síria, e ele ouvirá um rumor e voltará para sua terra. A espada o farei cair na sua terra, o que acontece miraculosamente pela mão de um anjo. E aí depois dessa palavra no coração de Ezequias, quando os assírios chegaram com uma carta para intimidar, ele já não rasgou mais a veste, ele não mais se cobriu de saco. E o que ele fez? Na verdade, ele simplesmente leu a carta, subiu à casa do Senhor e as estendeu perante o Senhor. Ele agora não reagiu mais na alma, mas no emocional, vamos chamar assim, na carne, mas não recebeu na alma, né? Ele já reagiu no espírito, ele apresentou a Deus aquilo que o estava angustiando, que no primeiro momento, na primeira oração, ele disse que estava angustiando, dia de angústia, de vituperação, né, de vergonha e de blasfêmia. E aí vem o desenrolar, Isaías conforta a Ezequias, fala do livramento, diz que, na verdade, o rei da Síria estava sendo servo de Deus contra as nações que eles foram conquistando, mas que a hora dele ia chegar, tá? E aí no verso 35 vem dizendo aqui, na mesma noite saiu o anjo do Senhor, feriu o arraial dos assírios a 185 mil deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu-se, foi, voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adramelech, Sarezer, seus filhos o feriram à espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararate, e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, Deus fez um livramento maravilhoso. Nós temos esse registro em outros livros. Tem um registro que está ali no contexto de Isaías 33. Eu já trouxe uma pregação com base em Isaías 33, que o contexto daquilo ali, de que o Senhor é o juiz, é o legislador,
e ao rei, né, os três braços ali do governo, o contexto era isso aqui, esse cerco de Senaqueribe, o envio dos mensageiros e o grande livramento de Deus. E ali a gente enxerga elementos proféticos, escatológicos, Cristo, é maravilhoso. Mas voltando então, aí no capítulo 20, Ezequias adoece, Deus, ele ora, chora, Deus usa Isaías para dizer que ele ia viver, Deus viu as lágrimas e daria a ele mais 15 anos de vida, ok? Como é que eu vou saber se isso vai ser verdade ou não? Diz aí que você quer. Você quer que o relógio do sol ele avance ou volte 10 graus na sombra? Ah, não. Adiantar é fácil, eu quero que volte. E assim foi. Quando ele é curado, a Babilônia fica sabendo que o rei de Judá tinha sido curado. Manda embaixadores para lá. E aí Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, mostrou de tudo, coisa nenhuma houve que Ezequias não lhe mostrasse. Aí Isaías foi confrontá-lo. Ezequias, que ostentação é essa? Não, poxa, eles vieram me ver, tudo quanto tinha na minha casa eu mostrei e não ficou nada dos meus tesouros que eu não mostrasse. Aí Deus trouxe uma palavra contra ele. Olha, virão dias em que o que se entesourou, se guardou de tesouro dos seus antepassados até aqui, vão levar. Seus filhos vão ser levados para servirem, os filhos que você gerar, para que sejam eunucos no passo do rei, né, seus descendentes. Aí dias virão. Em outro texto, me esqueci agora aqui, diz que não seria para aqueles dias, mas para a descendência dele que aquilo aconteceria no cativeiro babilônico. Aí Ezequias vira para Isaías e fala: "E Isaías, boa essa palavra que o Senhor disse. Poxa, vai ter paz no meu dia, nos meus dias? Esse problema é da minha descendência. Qual é o problema disso? É que o filho dele que assume, Manassés, num contexto de que um contexto importante aqui é de que Deus falou para ele: Ezequias, arruma a sua casa. Deus deu a ele 15 anos. Manassés assume, com a morte de Ezequias, assume o reinado com 12 anos de idade. Ou seja, ele nasceu 3 anos depois que o pai havia sido curado. E isso, por causa disso, a Bíblia é clara em dizer que por causa de Manassés, o pior rei de Israel, que depois até teve a reviravolta, né, no final, mas foi o pior rei de Israel. A Bíblia diz que é por causa dele que o povo foi levado ao cativeiro babilônico. E especifica Manassés, filho de Ezequias. Por que Deus queria especificar que era filho de Ezequias? Porque Deus mandou ele ajeitar a casa dele, arrumar a casa. Então Ezequias não foi perfeito, tá? Importante quis dizer isso para ficar claro, né? Não se criar uma ilusão. Mas, se entendendo esse contexto, no versículo 4, a Bíblia diz que ele destruiu os lugares da idolatria pagã, mas também o que Deus havia feito para o salvar de seus pecados, e que transformaram o ídolo, a serpente de bronze que foi levantada no deserto. E fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neusta. Como surgiu essa serpente de bronze levantada no deserto? Números 21, 4 a 9. Então
partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente de Israel. Uma pausa aqui. O que eles falaram? Eles se angustiaram, tá? Falaram contra Deus e contra Moisés. E chegou no momento que eles disseram o seguinte: para que você não nos tirou do Egito? Para a gente morrer aqui no deserto? Aqui não tem água e a nossa alma está com nojo do maná. E maná apontava para Cristo. Vê se não casa as idolatrias na caminhada cristã com a pessoa que você está enfastiado da simplicidade, da pureza que há em Cristo. Vamos continuar aqui. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Essa é a origem. O povo pegou contra o Senhor, murmurou, disse que tinha nojo do maná, do pão do céu. Deus envia serpentes que os picassem, e aí muitos morreram, serpentes ardentes venenosas, tá? Morreu muita gente. E aí eles reconhecem aquilo: peraí, pecamos. Moisés, ora pela gente. Deus então, Moisés ora, e Deus fala: Moisés, faz o seguinte, levanta uma serpente de bronze, coloca numa haste, e todo aquele que for picado vai viver se olhar para essa serpente na haste. E Moisés fez isso e colocou lá a imagem da serpente numa haste, tá? Ela foi lembrada, essa serpente, por Paulo, no importante alerta para mim e para você. 1 Coríntios 10, 1 em diante, 1 a 14. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso, foram prostrados no deserto, e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar, e não nos forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, isso aqui, para você que, o que tem a ver o que aconteceu, relatado no Novo Testamento, com o discípulo de Cristo?
um dos textos nos responde isso, nos versículos. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Acho que eu até trouxe uma reflexão nesse texto, né? Estou me lembrando por alto agora. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então, isso está registrado para nós, para nosso aviso, tá? Para quem que apontava? João 3, 14 a 18. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A serpente de metal, levantada por Moisés, apontava para Cristo levantado no madeiro. Ao olharmos para a obra redentora na cruz, pela fé, arrependidos dos nossos pecados, recebemos o perdão de Deus. Ok? É isso. E é aí que precisamos chegar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque será que na figura do que o povo de Israel fez, da serpente de bronze, nós não temos feito da caminhada cristã um ídolo que ocupa o lugar de Jesus Cristo em nosso coração, e assim não sendo verdadeiramente cristãos? Não temos feito de algo na caminhada cristã um ídolo, no lugar de Cristo como o único Senhor do nosso coração? Desde então, homens de Deus nasceram. Isso aqui é muito importante, se prestar atenção nesse ponto. O Senhor falava ao meu coração, me lembrando de que vários homens de Deus haviam passado pela liderança de Israel antes de Ezequias. Desde então, homens de Deus nasceram, lideraram o povo e morreram, mas nenhum deles, até Ezequias, havia destruído a serpente Neustã, cujo nome significa uma coisa de latão. Só para você lembrar, isso foi em Moisés, ok? Mas Josué, não vou nem falar dos juízes, de uma forma geral. Vamos logo para Samuel. Já pro último dos juízes, Samuel. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Salomão no início do seu reinado. Sem falar nos reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Sem falar neles, tá? Nenhum deles destruiu a Neustã. Nem Davi. Você está entendendo isso? Aí, uma segunda pergunta. Será que mesmo sendo homens e mulheres de Deus, os verdadeiros cristãos não têm passado pano ou não dado a devida importância a essa idolatria na caminhada cristã? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E eu quero ver com você alguns exemplos bíblicos
sobre a idolatria na caminhada cristã. O primeiro deles que eu quero falar é a idolatria às obras. Eu vou usar aqui como exemplo a parábola do fariseu, né, e do publicano, Lucas 18, 9, 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo. Algumas versões dizem algo diferente ali. É importante essa expressão, ainda que seja a outra traduzida em outras versões, mas ela tem esse sentido de que ele era o centro da oração, né? O fariseu. Centro da oração, da sua oração. Centro da sua oração. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Qual é o exemplo aqui? Eu oro, eu jejuo, eu sou melhor, não sou como esses que pecam nisso. Eu sou um verdadeiro servo teu, porque eu faço, eu aconteço, eu medito na palavra todos os dias. Eu tenho uma vida de oração, eu isso, eu aquilo outro, eu faço. Idolatria às obras. É aquilo que devemos praticar, mas não são requisitos para a nossa salvação, mas são evidência de que somos salvos. Idolatria às obras. Segundo, idolatria às aparências. Lembra de Pedro repreendido por Paulo? Gálatas 2, 11 a 15. E chegando Pedro a Antioquia, ele resistia na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação, mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Terceiro, a idolatria ao egoísmo. Entendeu essa aqui? A segunda, da idolatria às aparências. Pedro quis bancar uma de descolado com os gentios, não colocando peso nenhum deles ali, comia com os gentios, mas quando os judeus chegaram da parte de Tiago, Pedro se apartou deles, temendo o que os irmãos vão falar. Queria viver de aparência. Paulo então o repreende. Idolatria à aparência. Outro, idolatria ao egoísmo, né? No contexto da festa do amor em Corinto. Por que idolatria ao egoísmo? 1 Coríntios 11, 17 a 22. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio.
E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, egoísmo. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e vergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Uma idolatria da caminhada cristã. Quarto, a idolatria ao destaque. Espero que você tenha entendido a questão aqui do egoísmo, né? Quarto, a idolatria ao destaque, que é a proeminência. Ananias e Safira, o exemplo, Atos 4, entre 4, até os 5, verso 11. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, tem uma canção, né, com essa letra, com essa referência, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe a preço e depositou aos pés dos apóstolos. Até aí, ok. Quando entra no capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Não estamos falando aqui de nova aliança. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Juízo de Deus ali na hora. E um grande temor, na nova aliança, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Idolatria ao destaque, querer aparecer. Querer aparecer. E precisamos vigiar muito nosso coração. A próxima que precisamos ver, qualquer aqui, é a idolatria ao ministério. A denominação, né? Para alguns chamam assim. E o exemplo aqui é o batismo de João e o de Cristo. João 3, 22 a 30. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom. Jesus e João batizando. Junto a Salim. Não necessariamente Jesus batizava. Junto a Salim, mas o faziam em nome dele. A Salim, porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Se doendo, né? João respondeu e disse: O Senhor não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada
do céu, nós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do noivo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Sexto, idolatria ao pastor. Eu vou usar exemplo aqui os partidários de Apolo, de Paulo. 1 Coríntios 1, 11 e 12. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer isso, com isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Ok? Então tem que ter cuidado com essa idolatria. Muitas vezes não é por causa da intenção que está feito ali, mas pode se tornar. Sétimo, a idolatria ao voo solo. Enquanto tem aqueles que são partidários a pessoas, outros não. Não, meu pastor é Jesus. E ponto. Eu não quero ninguém sobre a vida da pessoa como autoridade. 1 Coríntios 1, 11 e 12. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Vai ter um voo solo aí, e por conta disso acaba sendo: olha, eu não sou de A, eu não sou de B, eu sou de Cristo. Ninguém me pastoreia a não ser o sumo pastor Jesus Cristo. Muito perigoso esse tipo de pensamento. É uma idolatria ao voo solo, à independência. 8. A idolatria aos usos e costumes. Não comer carnes sacrificadas, e etc, etc. Romanos 14, 1 a 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não me contendo sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, o outro que é fraco come legumes. O que come, não despreza o que não come, e o que não come, não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Que és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé, ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor e faz o que não posso, faz caso da dia faz o que não faz caso do dia para o Senhor o não faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morrermos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou tu, também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos, mas uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. 9. A idolatria às experiências. Vamos aqui como base o arrebatamento ao terceiro céu, que
Paulo teve. 2 Coríntios 12, 1-7. É verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, para que eu não idolatrasse essa minha experiência. Mas tem gente que idolatra a experiência. E eu usei como base, como exemplo, esta. Mas pode ser qualquer experiência de uma percepção da presença manifesta de Deus no culto, no seu devocional, experiências com Deus. Né? Experiências com Deus. Tem gente que idolatra experiências. 10º, idolatria à honra pessoal. Vou usar exemplo aqui a rejeição dos samaritanos, a comitiva do Senhor. Lucas 9, 51 a 56. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Não vamos receber esse não. Está indo lá para Jerusalém adorar, celebrar, não. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu e queimar esses incircuncisos filisteus? Nós muitas vezes idolatramos a honra pessoal. Décimo primeiro, idolatria às panelinhas. Como exemplo aqui, o texto de Tiago sobre a acepção de pessoas. Tiago 2, 1 a 9. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura nos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo bem fazeis, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado.
e sois redarguidos pela lei como transgressores. Mas idolatramos as panelinhas, né? 12º, a idolatria, as motivações pessoais, aí das práticas ministeriais. Filipenses 1, 13-18. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor tomando ânimo, com as minhas prisões ousam falar da palavra, a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Idolatrias no meio dos arraiais. O que dizer de idolatria a interpretações, dons espirituais, talentos naturais, chamado, estilo de música, louvor, tipo de pregação, preferências, a certa prática devocional. É importante aqui uma pausa. Tem gente que idolatra interpretações da palavra, daquele texto. Não, é isso que eu entendo, é isso que na história fulano, beltrano e ciclano entenderam, essa é a verdade. E às vezes briga com as pessoas. Por dons espirituais, mas muitas vezes sim, gente querendo usar o dom a benefício próprio. Talentos naturais, tem gente que tem aptidão para algumas tarefas, né, no dia a dia. Então essa pessoa muitas vezes é tida como alguém que tem um talento natural, e aquele que não faz as mesmas coisas, não, esse aí não tem talento não. Chamado, estilo de música no louvor. Tem gente que idolatra o seu chamado. Tem gente que idolatra o estilo de música no louvor. Tipo de pregação, curta, longa, expositiva. Como está sendo? Preferências a certa prática devocional em detrimento das outras. Eu leio a Bíblia, orar não oro não. Eu oro, mas eu não leio a Bíblia. Tem que resolver isso. E aí, sem falar, preferências a certa prática devocional. Eu prefiro mais a oração. Eu não tô nem aí para a palavra. Não, eu gosto de me alimentar, comer da palavra. Mas aí esquece de nascer de novo. E de se tornar um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro discípulo de Cristo. Idolatria a sucesso, a números, a luxuosidade, a estrutura, a emoções, as refeições em comum. Tudo isso é alvo de idolatria. Vitórias, sofrimentos. Então, como destruir essa idolatria? Versículos 5 e 6 nos dão aqui a dica. Primeiro, eu vejo pela fé, tá? Pela genuína fé em Cristo, e primeiro eu vejo o crer, no verso 6 na parte A. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele. Ou seja, ele creu e desenvolveu relacionamento pessoal com o Senhor. Segundo, confiar, verso 5. O Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Nós vemos isso claramente aqui no versículo 5. Eu enxergo da confiança, de entregarmos completamente o governo ao Senhor. E terceiro, como comprometendo-se.
vivendo a palavra. Verso 6, parte B. E guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Nós precisamos urgentemente fugir dessa idolatria na caminhada cristã, para que possamos ter um viver que o glorifica. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.